visualizar e ouvir bem, não é? Vou começar, certo? No caso, meu nome é Rose, desculpem o atraso, a gente teve alguns problemas para o acesso. Eu vou fazer a apresentação do módulo de faturas. O módulo de faturas ele é parte integrante do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, o CIPAC. Este módulo ele tem como objetivo cadastrar e controlar as despesas que são de contratos que geram fatura, no caso de serviços mensais, como água, luz, telefone, esses tipos de serviços que geram faturas. Esse módulo ele é, de certa forma, um complemento do módulo de contratos. Certo? Esse é o fluxo do módulo, no caso, o fluxo geral, principal. Ele, para ter acesso ao módulo, o usuário ele precisa ter o papel de gestor de faturas. E só o gestor de faturas, ele consegue operar o módulo todo. No caso, o fluxo inicia com o cadastro da fatura. Após o cadastro da fatura, o gestor já pode cadastrar um serviço vinculado àquela fatura cadastrada previamente. Há a possibilidade de importação de arquivo da fatura, seja do arquivo de energia, no caso da fatura de energia ou de telefonia. E após esse cadastro, é possível cadastrar no módulo de faturas uma nota fiscal e cadastrar o processo de pagamento dela. No entanto, essas funcionalidades elas são do módulo contratos, que também estão disponíveis no módulo faturas. Só que essas funcionalidades, por ser do módulo de contrato, se o usuário ele cadastrar uma nota fiscal no módulo de contratos, ele pode tornar no módulo de faturas ou vice-versa. Do mesmo jeito, a questão do cadastro do processo de pagamento. Isso vai depender da instituição. No caso, se quem faz o cadastro dessa nota fiscal e do processo de pagamento na instituição está instituído que é o gestor de contratos, então vai ser feito tudo no módulo de contratos, e nesse fluxo o usuário passa só para registrar o pagamento. Caso contrário, o gestor de faturas faz todo o fluxo, inclusive o cadastro da nota fiscal e do cadastro de processo de pagamento. Para acessar o módulo de faturas, o usuário ele tem que ter acesso tem que ter o papel, né, de gestor de faturas. Acessando o sistema CIPAC, clicando no ícone do módulo faturas. O módulo faturas, ele é basicamente um módulo pequeno, de certa maneira. Ele possui apenas 3 abas. A aba operações, telefonia, consultas/relatórios. No caso, para a gente começar a detalhar o módulo, a gente vai começar pela aba de operações. Para esse momento do cadastro da fatura, esse momento de utilização do módulo faturas, é após o gestor de contratos cadastrar um contrato desse tipo, que gera faturas, e, no caso, é passado para o setor de faturas, no caso, o gestor, para que ele faça a manutenção dessas faturas. Para começar a utilização do módulo, os primeiros passos, na verdade, são o cadastro da empresa e o cadastro da localidade. Por quê? Porque quando o gestor de faturas vai cadastrar uma fatura, esses dados são necessários para esse cadastro. Então, os primeiros passos seria cadastrar previamente a empresa, que seria o fornecedor do contrato, e a localidade.
No cadastro da empresa, no caso, no menu, na aba Operações, no menu Cadastros, Empresas, a opção Cadastrar. Ele vai abrir a tela, que seria essa tela que está sendo demonstrada aí, que é a tela para fazer o cadastro desse fornecedor, que pode ser uma pessoa física, jurídica, ou uma unidade gestora, ou até mesmo um estrangeiro. O usuário tem que cadastrar, no caso, tem que informar obrigatoriamente a razão social, o CPF ou CNPJ e o endereço desse fornecedor. No entanto, há outros campos que, caso desejado, o usuário pode fazer um cadastro mais completo, porém que não são de obrigatoriedade. Existe um campo nesse cadastro da empresa que é uma resposta no caso de uma pergunta, que é emite fatura. Se o usuário selecionar sim nesse campo, é habilitado o campo de alíquota do imposto. Nesse campo, a alíquota que o usuário informar para essa empresa, ele vai facilitar no cadastro do serviço. No caso de, após, cadastrei essa empresa, cadastrei a Oi, por exemplo. No cadastro da Oi, eu informei que ela emite fatura, informei qual é a alíquota do imposto. Quando eu vou fazer o cadastro do serviço, no campo referente à alíquota do imposto, ele já vai puxar desse campo. Ele vai puxar a informação do cadastro da empresa e já vai previamente informar. Esse campo continua sendo editável, no caso necessário, pode ser alterado, no entanto, facilita o trabalho do próprio usuário. Esse cadastro de empresa, ele também pode ser efetuado através de módulo contratos. Se esse cadastro ele for efetuado no módulo contratos, é possível, na opção de listar a empresa, o usuário encontrar a empresa cadastrada lá pelo módulo contratos. Para o cadastro da localidade, essa localidade ela é basicamente a localização de onde esse serviço está sendo prestado. Ou seja, dentro da unidade, qual o setor, qual o departamento, qual a sala, num exemplo de telefonia, que aquele ramal, que aquele telefone, ele está instalado. Então, eu vou colocar, o usuário vai colocar o nome de forma que facilite a identificação, vai vincular a qual unidade representa essa localidade, por outros modos, o endereço, é meio global, e vai realizar o cadastro. poder usar em outros da mesma modos? forma Não. do É só para fatura. é possível, após o cadastro, fazer a listagem das localidades já cadastradas. Após a empresa e a localidade cadastrada, o usuário pode já efetuar o cadastro de faturas. A fatura, ela representa o documento daquela despesa, no caso, pode falar. Não, no módulo contratos, você pode tanto cadastrar por lá o fornecedor, no momento que você vai cadastrar o contrato, por exemplo, o fornecedor ele não está cadastrado. Vai você pode cadastrar lá no sistema, e quando você acessa o módulo de faturas, ele já está no sistema, já tem acesso àquele cadastro. Então, ele é meio que global nesse sentido. De notas, e também, sendo ele cadastrado no módulo patrimônio, por exemplo, se for dar uma entrada e eu tenho que indicar a empresa, lá eu vou poder também ver cadastro, isso ou não? Você tem a possibilidade de verificar também em outro módulo, no caso do módulo contratos. Seria essa a pergunta? No caso do fornecedor. Tá falando? Esse cadastro, né? Bom, eu não tenho como precisar com certeza agora se é possível, mas acredito que sim. Acredito que é porque como é no CIPAC, assim, quando você faz um cadastro de centro, por exemplo,
e você vai precisar utilizar esse cadastro em outro sistema, você precisa rodar o timer, né, para ele poder sincronizar. Já no banco do CIPAC, você está me ouvindo? Está me ouvindo melhor agora? Melhorou? Me ouve? Está me ouvindo? Eu não consigo ouvir você. Sim. Tá conseguindo. Oi. Será que caiu? Oi. Tá me ouvindo? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Posso dar continuidade? Oi? Vocês conseguem me ouvir? Consegue, né? Pronto. Dando continuidade ao... Oi. Consegui ouvir agora. Então, assim, posso dar continuidade? Ok. Após o cadastro da empresa e da localidade, é possível que o gestor de faturas faça esse cadastro da fatura. A fatura, como eu ia dizendo, ela representa um documento do serviço, no caso da despesa. Só que essa representação, essa fatura, o usuário ele só precisa cadastrar uma única vez para cada contrato. No caso, se eu tenho um contrato com a Oi ou com uma concessionária de energia, para aquela determinada unidade, aquela localidade, eu só vou cadastrar essa fatura uma vez. Agora tá. O que eu vou cadastrar mensalmente é o serviço que está vinculado à fatura. Pode continuar. Então, esse serviço que é feito, esse cadastro, né, mensal. Porque o serviço, ele já é a representação da despesa a ser paga na fatura. Então, o usuário, para fazer o cadastro da fatura, ele vai informar o número que vem, vai informar a empresa, no caso o fornecedor daquele contrato, e a unidade. Oi, pode falar. Posso? Tá certo. Pronto, aí como eu no caso, estava falando, a fatura, ela só precisa ser cadastrada uma única vez para cada contrato, cada referente a essa empresa e aquela unidade. Quando o usuário informa o número, ou a empresa informa a unidade, o sistema ele carrega as localidades que estão cadastradas para aquela unidade, para que o usuário selecione a qual localidade aquela fatura é referente. Se essa unidade ela não tiver nenhuma localidade cadastrada, aí não é possível prosseguir esse cadastro. Aí, no caso, você tem que ir lá no cadastro de localidades, cadastrar aquela localidade para aquela determinada unidade e voltar para fazer o cadastro da fatura novamente. Após o cadastro da fatura, é possível, através ainda da aba Operações, fazer a listagem das faturas já cadastradas. No caso, o usuário ele pode buscar pelo número da fatura ou pela unidade. Então, abaixo são listadas todas as faturas encontradas de acordo com os filtros, né, de acordo com a busca que foi realizada. Após esse cadastro, no caso, após cadastrar a fatura, é possível o usuário realizar o cadastro do serviço. Como eu tinha citado, o serviço é a representação da despesa a ser paga nessa fatura. Então, eu já tenho um contrato com aquele fornecedor, já tenho a fatura cadastrada e vai chegar para mim
aquele serviço, no caso, aquela despesa mensal referente àquele telefone, veio a conta. E nesse momento eu vou cadastrar informando a referência, informando, no caso, qual mês e ano é referente, qual a data de vencimento, o valor bruto e o imposto retido, no caso, qual o valor líquido. Desses dados, que são obrigatórios, o usuário ele vai realizar mensalmente, informando a empresa, a unidade, escolhendo a fatura que já foi cadastrada e jogando as informações sobre o serviço. No caso do serviço de telefonia, após o cadastro do serviço, é possível também realizar a listagem, né, da mesma forma do cadastro da fatura. Você pode listar quais são os serviços que já estão cadastrados, e as opções de listagem são o número da fatura, o número do processo, a empresa, a unidade e o mês referência e ano referência. E, no caso, após esse processo, tendo sido feito o cadastro da nota, o cadastro da nota fiscal, o cadastro do processo de pagamento pelo módulo de contratos, o gestor de faturas ele vai, na verdade, verificar no CIAF se o pagamento foi realizado e vai registrar o pagamento no CIPAC, informando. Em relação ainda a serviços, nesse mesmo campo de listagem, eu posso fazer a alteração do serviço. No caso, se foi cadastrado um valor errado, ou até mesmo o mês de referência, ou qualquer dado desse que tenha sido cadastrado de forma errada, ou que o usuário verifique que necessita alterar, é possível fazer na listagem. No caso, após o cadastro desses serviços, para um serviço de telefonia, por exemplo, é possível que seja feito o detalhamento desse serviço, informando o telefone e o valor de cada ramal. Digamos que eu tenho uma fatura nesse caso, R$ 155,92. Para o telefone 3342-2219 foi o valor de R$ 100. Então, posso detalhar quais outros telefones que compõem o valor dessa fatura. E, inclusive, subsidiar em relatórios posteriores. Como eu tinha informado, depois de cadastrar o serviço, e se o passo, no caso do gestor de faturas, não tiver a questão de adicionar nota e cadastrar processo de pagamento, for feito através do módulo de contratos, pelo gestor de contratos, cabe ao gestor de fatura, no caso, realizar a consulta no CIAF para ver se o pagamento foi efetuado. O pagamento tendo sido efetuado, ele vai informar no CIPAC, no módulo de faturas, na aba operações, no campo serviços, registrar pagamento. Ele vai informar esse pagamento, ele vai informar a ordem bancária e a data que foi efetuado o pagamento. Nesse campo, no caso, fazer a busca da fatura, para informar qual foi esse serviço, né, que foi pago, ele tem que informar o processo, o fornecedor, a unidade e a fatura. Ainda em relação na aba operações, é possível fazer o carregamento do arquivo da fatura de energia elétrica. No caso, a concessionária de energia, a empresa, ela disponibiliza para a instituição o arquivo referente às suas faturas. Esse arquivo, ele vai ser importado para o módulo de faturas através da aba operações, nesse menu, faturas de contratação de energia elétrica, carregar arquivo de faturas de contratação de energia elétrica. Nesse caso, é informado o mês e o ano referente a essa fatura, a esse arquivo, né?
seleciona o arquivo que é enviado, esse arquivo é TXT, e é feito o processamento. Na aba Operações ainda, tem essa funcionalidade que é do módulo de contratos, lá na aba Cadastro do módulo de contratos, na aba Cadastro, não, perdão, na aba Pagamento do módulo de contratos, é possível adicionar notas fiscais e cadastrar o processo de pagamento. Esse processo, essas funcionalidades também é possível ser efetuadas dentro do módulo de faturas. No cadastro da nota fiscal, você vai informar, é a mesma tela do cadastro lá do módulo de contratos. No caso, você vai informar o tipo de nota, se ela é tradicional ou eletrônica, informar a série, o número, o valor, a data de emissão e ainda incluir as unidades beneficiadas. É possível também realizar o cadastro do processo de pagamento, seja selecionando uma ou várias notas que façam parte desse processo. O usuário vai selecionar qual é a unidade desse processo, informar o assunto detalhado e fazer a confirmação. Para que seja gerado não está ouvindo, mas eu deixei aberto o áudio aqui. Serviço. É que a gente está com problema de conexão mesmo, mas... Ainda é possível estornar a nota, alterar o processo que foi cadastrado ou gerar o despacho para pagamento. Está oscilando, vai, volta. Todos estão me ouvindo? Está dando para acompanhar? Mas vamos lá, acho que o pessoal está conseguindo entender. Todos me ouvem? Está dando para acompanhar a apresentação? Posso continuar? Ok. Aí fica oscilando, né? Sempre que vocês não conseguirem ouvir ou que tá dando para acompanhar, né? Qualquer coisa, falem que eu dou uma parada ou explico novamente se falhar, certo? Vou continuar, ok? Passando, no caso, para a aba de telefonia, passando para a aba de telefonia, é possível fazer o cadastro de telefones, no caso das linhas, né, e ramais, que tem na instituição. E também listar os que já estão cadastrados, como verificar o canônico da instituição. Nessa aba, também é possível carregar o arquivo de contas em relação à empresa de telefonia e emitir alguns relatórios específicos de telefonia, que é no controle de gastos telefônicos, dá para detalhar por telefone e outros relatórios mais gerenciais. Para começar a detalhar, a gente vai começar a detalhar com o cadastro de telefones. No caso, na tela de cadastro da linha telefônica, o usuário ele tem que informar a unidade pagadora, que é a responsável pela despesa da linha de telefone, e a unidade de localização dessa linha. Ele também informa, no caso, a descrição, daquela mesma maneira, para facilitar a identificação, de saber onde é que essa linha está alocada, e o tipo de telefone, se é fixo, se é móvel ou VoIP, e ainda o número. Nesse cadastro, é importante verificar a opção em relação se o telefone ele é público ou não. Porque se for selecionado que esse telefone é público, ele lá no portal público, ele vai ser demonstrado, vai ser possível qualquer usuário, né, qualquer usuário que tenha acesso à página, verificar os telefones. Pode ser pesquisado pelo telefone para descobrir qual o setor, qual é o departamento que ele faz parte, ou pela unidade, pelo departamento, você consegue consultar quais são os telefones de lá. Você pode inserir o ramal, informando a descrição e o número.
e também pode ser consultado. No caso, você pode consultar quais telefones estão cadastrados, informando alguns filtros de busca. Você pode filtrar pela unidade, pela localização, pela descrição que foi informada, pelo tipo de telefone, se é fixo, pelo número, ou mesmo, até mesmo pelo fato de ser público ou não. A tela de consulta, no caso do portal público, é essa daqui, no caso no campo consultas, lá embaixo tem telefones, e tem a palavra-chave, que tanto você pode informar o número do telefone ou o departamento, e vão ser listados todos os telefones que estão marcados lá no cadastro que são públicos, e de acordo com o filtro que foi utilizado. É possível também consultar o catálogo de telefones, onde ele é demonstrado a unidade de localização, o setor, a descrição que foi informada e o número. Do mesmo jeito, filtrando por palavra-chave. Da mesma forma que a empresa de energia, ela disponibiliza um arquivo para ser importado a fatura, as empresas de telefonia, a Claro, a Oi, a TIM, todas elas têm a possibilidade de oferecer ao cliente o arquivo da fatura do telefone, que existe no formato TXT ou MDB, que no caso seria da Embratel. E esse processamento ele é feito através do módulo da aba telefonia, lá na opção de carregar o arquivo de fatura de telefonia. No exemplo, é demonstrado o processamento da fatura telefônica de um arquivo da Claro, onde você vai selecionar o mês, o ano, o tipo de telefone, o formato, você vai selecionar se é TXT ou MDB, e selecionar o arquivo, para poder carregar e gerar massa de dados, no caso, gerar as informações necessárias para ser emitido aqueles relatórios. O layout dos arquivos, no caso, esse é um exemplo de layout enviado pela companhia de energia, essa, no caso, é da própria UFRN, e é um arquivo enviado pela COSERN. Aí tem o layout dele, ele traz os dados do cliente, como endereço, e traz o número do registro, o tipo o valor da contribuição de iluminação pública, traz todos os dados da fatura, inclusive o número de nota fiscal, tudo. Ele traz todos os dados para poder serem importados. Do mesmo jeito, a gente demonstra, no caso, o exemplo de um layout enviado pela companhia de telefonia. Nesse caso, é um da Claro. Ele traz todos os dados da fatura, o tempo de ligação, da duração da chamada, a tarifa, para qual foi o número que foi ligado. E com esses dados, no caso, sendo carregados para o sistema, é alimentada as informações para poder gerar aqueles relatórios gerenciais, inclusive para poder controlar os gastos de cada ramal, de cada telefone, e inclusive para quais números ligou, qual a duração das chamadas e tudo. Com isso, carregando esses dados, né, é possível emitir relatórios de telefonia. No caso, é possível você, depois de carregar, é possível visualizar a própria fatura telefônica detalhada. Nessa fatura, para visualizar essa fatura, você informa o ano, o mês de referência e o número da fatura, né? E clica em consultar. Então, é demonstrado a fatura com os dados do cabeçalho, a data e a hora, no caso das ligações, a duração, qual o valor, o número de destino. Todos os dados da fatura, tanto detalhada quanto sintética, é possível visualizar. É possível ainda verificar o relatório de consumo por modalidade de ligação. É possível fazer uma consulta pelo período e ainda refinar, no caso, a consulta com filtros.
podendo selecionar só do tipo de telefone fixo, ou só do tipo de telefone móvel, só de determinada unidade. E ainda temos o relatório de consumo por modalidade de ligação, que, no caso, é mostrada a modalidade, no caso, se é uma assinatura, se é uma chamada internacional, se é interurbano, e ele segrega, ele junta por modalidade e traz um consumo total daquela modalidade. Inclusive a demonstração por gráfico. Tem ainda os gastos por modalidade com detalhamento do número, que ele faz ele junta, no caso, de determinada modalidade, e ainda detalha quais são o número que foi utilizado. Para realizar a busca, tanto o usuário pode utilizar o período, no caso o mês e ano da fatura, ou um período mesmo, para trazer todos os gastos daquela modalidade em determinado período. É possível visualizar os gastos mensais por unidade gestora. O usuário informa apenas o ano e é detalhado mês a mês quais foram os gastos de cada gestora com o telefone. E ele ainda divide entre fixo e móvel. É possível ainda visualizar os custos de telefonia por dia da semana, no caso lá na aba relatório, na aba telefonia, no menu relatórios, selecionando a opção custos de telefonia por dia da semana, o usuário informa o ano, informa a unidade, pode inclusive gerar um relatório de várias unidades, só não informar qual unidade deseja, ou pode ainda refinar essa busca informando de determinada unidade. Ele vai gerar um relatório desses custos, detalhando por dia. E ainda por o tipo de telefone, fixo, celular. Ainda é possível verificar os gastos mensais com telefonia, porque ele traz de uma maneira mais geral e ainda de representação gráfica. Para selecionar, no caso, para fazer essa busca, o usuário precisa informar o tipo do telefone e o ano. Tem também o relatório de totalização de gastos telefônicos por período e por unidade. Nesse campo, esse relatório, ele pode ser gerado por mês e ano ou ainda por um período. Ele demonstra todas as unidades que tiveram gastos com o telefone e informa o tipo, né, se é fixo, celular, fax, e ainda traz ele totaliza. E ainda tem o campo, no caso do relatório de linhas ausentes no catálogo. Isso é no caso de arquivos de telefonia que foram carregados, foram processados, e existem números, no caso de telefonias, que são linhas que estão ausentes do catálogo telefônico. Ele demonstra para que o usuário possa cadastrá-los. E ainda é possível emitir a planilha de gastos telefônicos por unidade. Nesse caso, para gerar o relatório, o usuário precisa informar o ano e a unidade que ele deseja verificar essa planilha de gastos. Aí essa planilha ela detalha pelo número e os gastos, no caso com telefonia móvel, mês a mês. Ainda tem, no caso, a aba de consultas e relatórios. Nessa aba de consultas e relatórios, é possível o usuário emitir relatórios referente àquele arquivo de energia elétrica que foi carregado na aba de operações. É possível verificar ainda relatórios sintéticos por empresa e por unidade. O total faturado por período, o usuário informa o período que deseja
E ainda pode refinar a busca por localidade ou até mesmo por unidade. Quando é gerado, ele gera a representação em gráfico e informa a localidade e, no caso, o período e o total daquele ano. Se a unidade, no caso da instituição, tem vários registros de energia, medidores, né, de energia, que são gerados para cada medidor uma fatura, quando esses arquivos são importados, é possível verificar o gasto por unidade, no caso por localidade, do gasto com energia. Ainda é possível verificar, né, consultar, da mesma forma da telefonia, é possível consultar as faturas de contratação de energia elétrica, informando o mês e o ano, onde ele vai trazer todos os detalhamentos e informações que vêm na própria fatura impressa. Ainda tem o relatório sintético por empresa, que eu posso selecionar o fornecedor que eu desejo, a Embratel, nesse caso, pode ser a Oi, é Claro, e seleciono a empresa, gero o relatório e ele vai me trazer todas as faturas que eu tenho para aquele fornecedor, quais são as competências, o processo, qual foi a ordem bancária, no caso do pagamento, qual foi a data desse pagamento, o valor bruto e o líquido. E ainda totaliza pela unidade e o total da empresa, de gasto com aquela empresa que a instituição teve. Ainda é possível verificar o relatório sintético por unidade, que nesse caso o usuário seleciona a unidade e o período, e vão ser gerados os gastos com fatura, né, com serviços que emitem fatura, no caso, contratos de luz, de energia, de telefonia, de água. A princípio não, eu que não tinha entendido uma outra parte lá atrás, mas como ficou gravado eu só vou reassistir. Quanto aquela unidade gastou com o telefone, cortou aqui. E são todos, no caso, totalizados e trazendo o total de gastos da unidade naquele determinado período. Vocês têm alguma dúvida? Deu para acompanhar direito a apresentação? Oi? No caso, então, tudo certo, né? Se tiverem alguma dúvida, é só informar, ou até mesmo, se a dúvida surgir posteriormente, é só nos procurar o suporte, que a gente pode dar um auxílio referente a isso. Mas, no mais, o módulo de faturas, ele é bastante simples, ele é pequeno, e ele é mais, na verdade, um complemento do módulo de contratos, para que possa ser gerenciado essas faturas, no caso de contratos que geram faturas mensais, que geram serviços mensais, né, para que seja controlado o cadastro e o pagamento dessas faturas.